Olá pessoal, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons espirituais, dos dons de novas línguas, línguas espirituais, e nós vamos jogar por terra todo o ensinamento errado que algumas denominações têm disseminado na mente dos seus membros, dizendo que o Espírito Santo não existe, ou que o Espírito Santo era somente para a época dos discípulos, ou que os dons espirituais cessaram na terra. Existe também aqueles que dizem que os discípulos em Atos 2 não falaram em línguas estranhas e que falaram em línguas estrangeiras também. Isso vai ser colocado por terra hoje através desse vídeo, através da luz da palavra de Deus. Então, se você crê na palavra de Deus, que ela é verdadeira, eu te aconselho a pegar a sua Bíblia aí, trazer aqui para frente do vídeo, que conforme eu for falando os endereços, você lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, você vai entender que alguém te ensinou errado, e muitas pessoas têm esse costume de receber o ensinamento e simplesmente acreditar, defender com unhas e dentes um ensinamento que você não foi na fonte buscar, você não foi estudar a respeito dele. E a palavra de Deus ela é muito clara sobre esse assunto. Ela não fala em enigmas, em códigos, não, ela é muito clara. Então, através deste vídeo, nós vamos colocar por terra todos esses ensinamentos errados. Amém? Mas antes de começar a falar desse vídeo, eu quero dizer a respeito do culto de ação de graças pelo canal. Quem me acompanha desde o início sabe que eu fiz um voto a Deus que eu iria fazer um culto evangelístico quando eu alcançasse os primeiros 1000 inscritos do canal. Deus soprou os vídeos, Deus abençoou demais, nós já estamos com mais de 20 mil inscritos, mas o meu voto ainda precisa ser cumprido e vai ser cumprido no dia 16, no próximo sábado, dia 16 de junho de 2018, aqui em Atibaia, na igreja sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Então nós vamos fazer um culto às 14 horas, eu vou deixar aqui embaixo mais informações, endereço, para você que quiser estar presente nesse culto. Vai ser um culto maravilhoso, evangelístico. Nós vamos ter barraca de pipoca, algodão doce, corte de cabelo solidário, aferição de pressão arterial e tudo isso envolto de muito louvor, muita palavra de Deus sendo pregada àqueles que vierem e muitas almas irão aceitar a Jesus Cristo e conhecer a Jesus Cristo, conhecer a sua palavra através desse trabalho. E isso é porque você se inscreveu nesse canal, que nós vamos cumprir esse voto. Então eu quero agradecer a cada inscrito e dizer para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque Deus tem abençoado este lugar, tem levado muita gente para perto de Jesus através deste ministério. Então se inscreva nesse canal, me procure nas minhas redes sociais, no Instagram Kelly Salles Oficial e na página do Facebook Ministério Kelly Salles e Banda, tá bom? E agora vamos para o tema do vídeo. Bom, gente, eu quero começar pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, verso 38 e 39. O próprio Jesus falou a respeito do Espírito Santo e disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso, no verso 39, e isso disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então tem muita gente que diz que o Espírito Santo, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus. Isso não é verdade. Essas pessoas já haviam aceitado a Jesus. Os discípulos já haviam aceitado a Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas já haviam sido convencidas pelo Espírito Santo. Essas pessoas já tinham sido influenciadas pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo influenciou essas pessoas a crer que Jesus Cristo era o Senhor. Eles já haviam sido convencidos dos seus pecados através do Espírito Santo. Mas existe algo a mais. Jesus está dizendo que haviam de receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ele não havia sido glorificado ainda.
Então essas pessoas, elas já haviam sido convencidas pelo Espírito Santo, elas já andavam com Jesus, já criam que Jesus Cristo era Deus. Mas Jesus falava, ainda tem alguma coisa que vocês ainda não experimentaram e só vão experimentar no dia em que eu subir, que eu for embora, eu vou mandar um outro Consolador. Amém? E muitas pessoas dizem que o Espírito Santo era somente para aquela época, que os dons do Espírito Santo cessaram na terra. Isso também não é verdade. A Bíblia diz o momento em que eles haverão de cessar na terra. Sim, os dons espirituais vão acabar, mas não enquanto Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, que diz assim: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O 1 Coríntios capítulo 13, você pode ler ele inteiro aí na sua casa. Ele fala a respeito do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Dons de profecia, dons de falar em línguas, dons de interpretação de línguas. E ele fala claramente que esses dons, eles não são perfeitos, eles são em parte. Porém, ele diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Mas ele está falando a respeito da segunda vinda de Jesus à terra para buscar a sua igreja. A partir desse momento, sim, o Espírito Santo será retirado da terra, juntamente com a sua manifestação e os seus dons. Amém? Em Lucas, capítulo 24, verso 49, Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, mais uma vez, Jesus estava falando do Espírito Santo para pessoas que já criam nele. Então não existe esse negócio de que, eu acredito em Jesus, eu já recebi o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele te influenciou, ele te revelou Jesus, ele abriu o seu entendimento, ele te convenceu do seu pecado, ele te levou ao arrependimento. Mas existe um revestimento de poder que vem depois de que você aceita Jesus, depois que você entrega a sua vida a Cristo. Eles já haviam entregado a sua vida a Cristo, os discípulos, nesse momento, e eles ainda haveriam de receber algo diferente, algo a mais, que Jesus falou que era um revestimento de poder. Em Marcos capítulo 3, verso 11, o João Batista fala a respeito do Espírito Santo. Ele diz assim, eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista estava falando de Jesus. Ele dizia assim, eu batizo vocês com água, mas vai vir um depois de mim, que é maior do que eu não sou digno de atar as suas sandálias, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então essas pessoas que estavam sendo batizadas por João Batista nas águas, elas acreditavam em Jesus, sim ou não? Sim, elas acreditavam, estavam sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Porém, elas haviam de receber algo a mais, que é esse revestimento de poder que muitos de nós, por a falta de estudar a palavra de Deus diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Então, por falta de estudar a palavra de Deus, de jogar fora os seus conceitos errados e abrir o seu coração para a palavra de Deus. Por causa disso, muitos de nós temos vivido vidas aquém daquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma vida cheia de poder para você. Deus quer te usar com poder e com glória. Mas o inimigo ele tem plantado essas mentiras no meio evangélico, no meio cristão, para que você não seja revestido de poder. Mas eu já aceitei Jesus, então o Espírito Santo já está na minha vida. Essas pessoas também já tinham aceitado Jesus. Tinham sido batizadas nas águas. Mas haveria de ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Então existe sim um algo a mais de Deus para a sua vida. Amém? Em Atos capítulo 1, no verso 5, o próprio Jesus Cristo, depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado, ele estava no meio dos seus discípulos, os discípulos estavam com a sua fé lá no alto, porque estavam vendo Jesus estava andando no meio deles, com furo nas mãos, então a fé deles estava inabalável naquele momento, e Jesus fala a respeito do Espírito Santo para eles. Disse assim, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele estava dizendo para eles, vocês são meus discípulos, vocês aceitaram que eu sou Deus, vocês foram batizados nas águas, mas existe algo que vai acontecer não muito depois desses dias. É o batismo com o Espírito Santo.
Então Jesus, ele falou em vários momentos, a gente pode ver que em vários versículos ele fala a mesma coisa. Ele fala que seus seguidores, seus discípulos, pessoas cristãos que receberam sim Jesus como seu Salvador, haveriam de receber algo a mais da parte de Deus, que era o batismo com o Espírito Santo. Então não tem motivo de nós não crermos que esse batismo existe, que existe algo a mais depois que eu aceito a Jesus, depois que eu acredito que Jesus Cristo é Deus, depois que eu recebo a sua palavra. Eu preciso receber o batismo com o Espírito Santo. E no verso 8, ele completa dizendo: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, ela ainda não veio. Vocês andam comigo todos os dias da vida de vocês. Tem 3 anos que vocês estão no ministério. Já viram eu expulsar demônio, já viram eu curar todo mundo, já viram eu morrer, já viram eu ressuscitar. A fé de vocês está ok. Mas vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo. Então, existe sim uma virtude, existe sim um poder, um revestimento de poder que você precisa receber após receber Jesus Cristo como seu Salvador. Agora eu quero ler com vocês Atos capítulo 8, no verso 14. Atos capítulo 8, no verso 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, nós temos aqui a prova de que aquelas pessoas de Samaria tinham recebido a palavra, tinham sido batizadas nas águas em nome do Senhor Jesus, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, eles mandaram 2 homens cheios do poder de Deus, Pedro e João, para que orassem com eles e que o Espírito Santo se manifestasse ali na vida deles também, além de ter se manifestado no convencimento daquelas pessoas, porque o Espírito Santo, ele convenceu eles da palavra. O Espírito Santo convenceu eles que Jesus era realmente Deus, era o Cristo, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Isso fica muito claro nessa palavra em Atos capítulo 8. Então você leia todo o capítulo 8 de Atos, que você vai ver que o Espírito Santo, ele foi recebido pelas pessoas de Samaria após receberem a palavra, após acreditarem em Jesus, serem batizados nas águas, mas faltava alguma coisa ali, faltava o batismo com o Espírito Santo, e os apóstolos eram preocupados que todos recebessem o batismo com o Espírito Santo. Amém? Bom, agora nós vamos para a palavra aonde cai por terra tudo o que plantaram na sua mente contra os dons do Espírito Santo, o dom de falar em línguas estranhas. Muita gente fala que o dom de falar em línguas estranhas é um dom de falar em línguas estrangeiras. Eles usam a palavra de Deus em Atos do capítulo 2, que diz que quando aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, a palavra de Deus diz que cada um entendia na sua linguagem natal. Ou seja, não foi manifestado em Atos 2 somente o dom de línguas estranhas. Foi manifestado também, juntamente com o dom de línguas estranhas, o dom de interpretação de línguas, que é um dom que está escrito na palavra de Deus, que existe, que é real. Então, aquelas pessoas falaram em línguas estranhas, mas cada um entendia na sua própria linguagem. Ou seja, existia uma pessoa falando em mistério, em línguas estranhas, em línguas espirituais, e existiam outras pessoas ouvindo aquela pessoa falar em línguas estranhas. Aquelas pessoas que estavam ouvindo receberam o dom de interpretação de línguas, ou seja, uma pessoa que falava em português entendia em português, uma pessoa que falava inglês entendia inglês. Lógico que naquele momento não era português nem inglês, mas para você entender. Pessoas que falavam língua natal diferente uma das outras tinham a interpretação daquelas línguas na sua própria linguagem, para que elas entendessem. Então é a mesma coisa que se eu estou falando em línguas estranhas e Deus dá para um americano a interpretação das línguas estranhas que eu estou falando, ele vai entender na linguagem dele. Ele vai entender na linguagem dele. O japonês está ouvindo eu falando em línguas estranhas, ele também vai entender na linguagem dele. Porque se Deus quer interpretar para ele aquilo que eu estou falando em mistério, vai interpretar para ele na linguagem que ele conhece, na linguagem que ele fala. É isso que aconteceu em Atos 2. Amém?
Então, isso vai ser provado através de 1 Coríntios capítulo 14. Abre em 1 Coríntios capítulo 14 que você vai ver que é real os dons de línguas estranhas. Eu convido você aí na sua casa a ler todo o capítulo 14. Mas nós vamos ler aqui, para resumir, o verso 2. 1 Coríntios 14, verso 2 diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, fala a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito Santo fala em mistérios. Então aqui ele está dizendo claramente, gente, não tem nenhum código para você interpretar. Ele está dizendo, o que fala em língua estranha fala somente com Deus, porque ninguém entende, ele fala mistérios. Então muita gente, eu já ouvi até abrir a boca para falar que quem fala em língua estranha está sendo usado pelo diabo. Isso não me assusta, porque Jesus também foi chamado de endemoniado. Existiu um momento na vida de Jesus em que falaram, você está cheio de demônios. Então a pessoa que fala em línguas estranhas, que está manifestando um dom que já está escrito na palavra de Deus que ele haveria de manifestar, essa pessoa ser julgada de endemoniado, isso não me assusta. Mas eu sinto realmente uma dor por você que não crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é clara. Ela é muito clara a respeito desse assunto. Ela não deixa dúvidas. Ela diz assim, o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Então está muito claro aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, mas no verso 13 ele continua falando muito claro a respeito dos dons de língua estranha. Verso 13 diz assim, pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, eu não entendo o que eu estou falando, o que eu estou orando. Que fareis, pois? Ele pergunta. O que nós vamos fazer então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Ou seja, a gente deve orar em línguas estranhas, mas não deixar de orar também com o nosso entendimento, colocando a Deus as nossas necessidades, agradecendo a Deus, sendo grato por tudo, né? Então, intercedendo pelos nossos irmãos e pedidos de oração, mas também devemos orar em espírito, onde o nosso espírito fala com Deus e nós não entendemos o que nós falamos. Aí ele diz assim, cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Existe esse dom de línguas estranhas, ele é manifestado também na hora do louvor. Existem pessoas que cantam em cânticos espirituais, em línguas estranhas, e essa canção ela não é entendida pelos homens, mas ela é entendida por Deus. Amém? E é um dom maravilhoso, é muito lindo. Então, nesse momento, Paulo está dando para os irmãos de Coríntios um ensinamento a respeito das línguas estranhas. Ele está colocando ordem no culto, ele está dizendo assim, se vocês profetizarem, profetizem um de cada vez. Não profetiza todo mundo junto, porque senão vira bagunça. Ele está falando, se vocês falarem em língua estranha, não fala, mas em nenhum momento ele está dizendo para você não falar em língua estranha. Em nenhum momento ele está dizendo para você não profetizar. E isso fica bem claro no versículo 18 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz assim, dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Gente, tem gente que fala que Paulo não incentivava as pessoas a falarem línguas. Não é isso. Paulo incentivava sim. Ele dizia, eu dou graças ao meu Deus que eu falo mais língua estranha do que todo mundo aí. Só que ele falava em língua estranha de uma maneira correta, de uma maneira com sabedoria, né? Porque ele fala muito nessa palavra que existe meninice nesse momento. E existe mesmo, nós sabemos que existe. Mas não cabe a mim julgar, nem a você. Amém? A gente deve julgar as profecias que vêm até nós e não julgar a maneira como o Espírito Santo usa uma pessoa ou usa outra. Isso eu não faço, em nome de Jesus. E aí ele diz assim, eu dou graças a Deus porque eu falo mais em língua do que todos vocês. Verso 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então ele está dizendo assim, dentro da igreja, no momento da palavra, no momento do ensinamento às pessoas, eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento do que um monte em línguas estranhas, porque eu não vou edificar a igreja. Mas e na oração?
Paulo se vangloriava, ele falava, eu falo mais língua estranha do que todo mundo aí. Por isso que Paulo era quem ele era, porque ele foi tratado, foi edificado através das línguas estranhas. Então esse capítulo 14 de 1 Coríntios, você leia ele. Pare de acreditar naquilo que os outros falam para você, sem você buscar na palavra, na fonte, né, a verdadeira revelação. Ele está bem claro, irmãos. Paulo, ele falava que as línguas estranhas existem sim. Não são línguas estrangeiras, não. Mas se Deus quiser dar interpretação, ele vai dar na sua língua, na língua que você entende, na língua natal. Se você fala em português, você vai ter a revelação em português. Se você fala em japonês, você vai ter a revelação em japonês. A interpretação vem na língua natal. Claro, se ele quer que você interprete aquilo que está sendo falado, é lógico que Deus vai te dar na língua que você entende. Amém? Mas não que as línguas estranhas não existam. Paulo jamais falou isso. Entendeu? E Paulo jamais falou isso. Ele se vangloriava porque ele falava mais língua estranha do que todo mundo ali. Então, eu acredito que através desses ensinamentos a gente teria muito mais coisa para falar, mas esse vídeo poderia ficar muito comprido. Mas eu acredito que pelo que eu trouxe aqui para vocês da Palavra de Deus, já ficou claro que existe o Espírito Santo, existe o batismo com o Espírito Santo após você ser convencido da verdade, e que existem também os dons de línguas estranhas, que você fala em mistério com Deus, que ninguém entende, e existe também o dom de interpretação de línguas. Isso está na palavra. Agora, se você não acredita na palavra, infelizmente você prefere acreditar na palavra de alguém que te falou alguma coisa, infelizmente a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que você seja edificado por esse vídeo, que você receba uma medida de fé que te influencie a buscar revestimento de poder, a buscar algo a mais que Jesus tem para te dar. Jesus morreu na cruz, subiu ao céu para isso, para te mandar o Espírito Santo Consolador, para que você seja revestido e usado com poder na terra para essa geração. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de me procurar nas redes sociais, no Instagram, Kelly Salles Oficial, e na página do Facebook, é Ministério Kelly Salles. Amém? Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!